Então, não sei se aqui sentado dá. Ok. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Sr. Professor Jonatas Machado, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a honra que nos dá em participar connosco neste curso breve de formação política e dizer que lá para setembro, outubro, gostaríamos imenso de o ter aqui na nossa sede, com a sala cheia, se tiver para isso disponibilidade e paciência para nos aturar. Não, seria um prazer, é uma questão de calendarizar. Muito bem. E eu quero também agradecer às pessoas que estão em casa. Sei que outras pessoas estão a chegar e vão entrando. E agora, se o Sr. Professor dá licença, eu passo aqui a palavra ao Manel Bourbon Ribeiro. Faz favor. Boa tarde, Sr. Professor. Então, hoje temos aqui connosco o professor Dr. Jonatas Machado. Vou fazer aqui uma breve apresentação. O professor Jonatas Machado é doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde é professor catedrático e presidente. Ao longo da sua carreira académica tem vindo a lecionar cadeiras como Direito Constitucional, Direito Internacional, Direito da União Europeia e Direito Fiscal, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, assim como na Universidade Autónoma de Lisboa. É também autor de vários livros e artigos científicos sobre os diversos temas das respectivas cadeiras, Direito Constitucional, Direito Fiscal, Direito Internacional e Direito da União Europeia, e também tem exercido a função de diretor executivo do Iugentium Conímbriga, Centro de Direitos Humanos, integra também a lista de conciliadores do órgão de conciliação da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia e a lista de árbitros tributários do CAV, sendo associado do European Consortium on Church and State Research. Muito agradecemos ao professor a sua colaboração e a sua disponibilidade. Muito obrigado, Dr. Manuel Monteiro, pelo gentil convite que me endereçou para estar aqui. Obrigado também a todos os presentes. Eu talvez começasse por fazer uma declaração de interesses neste sentido. Foi-me pedido para falar da democracia cristã do ponto de vista protestante, talvez porque seja conhecido que eu vim de uma família protestante, não é? De pastores evangélicos muito comprometidos com com a vivência protestante, muito ligados, digamos, ao protestantismo internacional, mas já agora gostava de dizer que neste momento sou católico, não é? Ou seja, eu depois de fazer uma reflexão pessoal e um percurso de estudo que demorou uns anos, portanto, se calhar vou desapontar alguns porque pensavam que ia estar aqui um protestante a falar da perspectiva protestante, mas de facto neste momento sou católico, mas como vivi num contexto protestante durante a maior parte da minha vida, a esmagadora maior parte, pronto, talvez ainda assim possa falar com alguma propriedade sobre o assunto, mas queria com toda a franqueza dizer isso, não é? Chamar a atenção para isso, não, digamos, é uma coisa que é relativamente recente e que até foi uma surpresa para mim, porque devo dizer que ao longo da minha vida nunca pensei em ser católico, mas pronto, foi assim que as coisas evoluíram e em toda a verdade devia chamar a atenção desse aspecto. Pronto. Até para não saberem por interposta pessoa, não é? Digamos, queria chamar a atenção para isso. Bom, eu coloco aqui democracia cristã, perspectivas protestantes, não é? Porque lá está, uma característica do protestantismo é que não há um protestantismo, há muitos protestantismos, não é? E estão todos os dias a surgir novos protestantismos, não é? Exatamente porque uma das características do protestantismo é exatamente digamos, o questionar a autoridade eclesiástica, não é?
digamos, Lutero começou por questionar a autoridade do Papa, mas depois vieram uns e questionaram digamos, a autoridade de Lutero, não é? E assim sucessivamente. Depois todos foram questionando a autoridade uns dos outros, não é? E assim sucessivamente. Não é? E é por isso que neste momento algumas contas dizem que no mundo existem talvez umas 40.000 denominações protestantes, não é? Portanto, isso já diz alguma coisa sobre as características deste movimento. Bom, mas vamos começar exatamente pelas bases, pelas raízes profundas da democracia cristã. Não é? E eu aqui gostava, ora só um momentinho que houve aqui um bloqueio. E eu aqui gostava de chamar a atenção para o facto de que o protestantismo se baseia nos escritos bíblicos, não é? Pelo menos no essencial, e portanto as suas origens, a origem do seu pensamento, do pensamento dos principais autores protestantes, baseia-se obviamente nas escrituras do Velho Testamento e do Novo Testamento, não é? Portanto, no Velho Testamento, ora só um momento que não estou a conseguir mudar o slide. No Velho Testamento eu chamo a atenção para o Êxodo e a Lei de Moisés, que às vezes são negligenciados, não é? Mas encontramos já aí uma base de proteção social que é importante para católicos e protestantes, não é? Às vezes negligenciada por uns e por outros, a verdade seja dita, mas temos já a ideia de proteção social, não é? Proteção de órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres, trabalhadores, não é? A criação do primeiro imposto social, não é? O dízimo inicialmente era um imposto social que visava exatamente satisfazer as necessidades dos mais pobres, não é? No contexto da antiguidade, os impostos eram para servir os monarcas e os faraós e os imperadores, etc. Ali temos um imposto cujo digamos, a receita era para distribuir pelos mais vulneráveis. Não é? O combate à escravatura, a proibição da venda de escravos, a proibição da usura, a libertação de escravos de 7 em 7 anos, não é? O asilo para escravos fugidos no exterior, o sábado como descanso obrigatório para todos, não é? Daí ainda vem as licenças sabáticas, perdão, o ano sabático vem... O ano sabático, de onde vem a ideia de licença sabática, era um ano, de 7 em 7 anos havia este ano, onde havia o perdão de dívidas, a libertação dos escravos e o descanso, o pousio para pessoas, animais e natureza, não é? Isto aqui, invocando aqui o PAN. Depois temos o ano de jubileu, que era de 49 em 49 anos, não é? Com o perdão de dívidas e a distribuição das terras. A redistribuição das terras, não é? Para evitar a acumulação digamos, de desigualdades. Depois também havia uma preocupação que se vê na lei de Moisés, que é o acesso à justiça, garantido pelos levitas, sacerdotes e juízes, não é? Daí até vem, digamos, a ideia de Moisés como julgador de última instância. O direito à educação, não é? Que todos, no fundo, liam o Torá, todos tinham que ser educados na Torá, na lei, na lei de Moisés, e o acesso à saúde. Os levitas tinham um sistema de controle sanitário público, não é? E também davam consultas, não é? Como se vê no livro do Levítico, no capítulo 13, davam consultas a toda a população e tinham inclusivamente manuais que já diziam o que fazer nesta ou naquela situação. Portanto, temos ali uma base interessante, já com esta preocupação. Depois, depois Israel sai do Egito, a certa altura começa a clamar pela monarquia, é-lhe dada, digamos, a monarquia e começam a surgir alguns problemas, ou seja, à volta do monarca surge uma elite política, económica, militar e religiosa que começa a oprimir o povo, ou seja, começa a tratar o povo como o faraó tinha tratado o povo e não como Deus tinha libertado o povo. E então temos aqui o discurso profético de crítica social, não é? E o profeta Isaías é muito importante,
Por exemplo, esta passagem é uma entre muitas em que ele põe nas palavras de Deus o seguinte, não é? Agora é Deus a falar, não é? Deus diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos que viessem a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas, o incenso é para mim abominação, as luas novas, que eram as festas religiosas, os sábados, a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. E depois Deus continua a criticar o povo. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o bem, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Ou seja, o profeta Isaías aqui, no fundo, diz o seguinte, que Deus está farto de tanta religião, tanta religiosidade, tanta solenidade, tantos serviços religiosos, mas o que ele quer verdadeiramente é a justiça e é o cuidado com os mais fracos, com os oprimidos. Não é? No fundo é isso que aqui o profeta e outros profetas, não é, vêm com esse mesmo discurso. Deus não quer saber das vossas festas religiosas, das vossas liturgias, não quer saber disso para nada, ele está preocupado como vocês cuidam dos mais vulneráveis. No Novo Testamento, temos a mesma ênfase, não é? Quando no Evangelho de Mateus, a certa altura, Cristo diz, não é? Nas palavras dele, tive fome e destes-me de comer, tive sede, destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, Deus, não é, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não é? Era esta a ênfase. Porque alguns diziam, mas eu nunca te ajudei, eu nunca te vesti, nunca te dei de beber, etc. Mas de onde é que tu me conheces? É? E Deus diz assim, olha, quando fizeres a um dos meus pequeninos, é como se me fizesse a mim. Pronto. E aí está. E depois Tiago, não é? Que era um parente de Jesus, disse, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, nesta frase temos, no fundo, direitos económicos, sociais e culturais e princípio anticorrupção, não é? Integridade e combate à corrupção. Temos aqui duas ideias que ainda hoje são atuais. Ou seja, no fundo, o que é que nós temos aqui? Temos que, quer no Velho, quer no Novo Testamento, a grande preocupação que é manifestada não é esta, em termos de cristianismo, não é? Não é esta. Venham à igreja todos os domingos, participem nas cerimónias e tal. Bom, isso pode ser importante, claro, mas tem que ser acompanhado com um compromisso social com os mais desfavorecidos, não é? Digamos, e com a justiça social. Portanto, no fundo, esta é a base. E aqui, reparem, aqui no fundo, a democracia cristã vai buscar também muito a doutrina social da Igreja. Reparem, a doutrina social da Igreja, a base é a mesma, não é? A doutrina social da Igreja Católica é esta. Não é? Vai buscar ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, não é? Como dizia Santo Agostinho, não é? O Novo Testamento, digamos, está escondido no Velho e o Velho Testamento é cumprido no Novo, não é? Dizia Santo Agostinho. Ora, lá está. Portanto, a base é esta.
Mas, ou seja, se nós fôssemos ver a doutrina social da Igreja, encontrávamos muita coisa interessante, de facto, ao longo dos séculos, mas pronto, a mim pediram-me para vir falar aqui sobre a parte protestante, sendo certo que, como disse, há vários protestantismos, várias ênfases. Também digo que na própria Igreja Católica há várias ênfases, não é? E às vezes há momentos de tensão, não é? Por exemplo, todos nós conhecemos um momento de tensão quando São Francisco de Assis foi a Roma, não é? Pedir para ser aceita a sua ordem, e o Papa não estava muito, digamos, não estava muito confortável com essa ideia porque via no franciscanismo, não é? Digamos, uma crítica implícita, digamos, à sua própria conduta, à sua própria riqueza, digamos, etc. Portanto, há também dentro da Igreja há tendências e às vezes há tensões. E as mesmas também se fazem sentir numa ou noutra perspectiva no protestantismo. Bom, vamos ver então algumas coisas interessantes aqui. Reparem, Lutero e Calvino, lá está, eles no fundo estavam preocupados com o quê? Por exemplo, com muito dinheiro a sair da Alemanha para a Itália, para Roma, não é? Portanto, havia a questão económica ali, porque os tributos iam para Roma, não é? Uma boa parte deles, e portanto havia já um certo mal-estar, não só, mesmo no seio dos alemães, não é? De um modo geral, com um desconforto com essa situação. Depois havia a questão do mercado das indulgências, não é? Ou seja, que era uma coisa, o mercado das coisas religiosas que sempre existiu, mas que não devia existir, não é? E também existe hoje muito em muitas igrejas evangélicas, não é? Digamos uma mercantilização, como dizia Dante Alighieri, o mercado das coisas espirituais, não é? Digamos, isso nós vemos, por exemplo, nos primeiros concílios da Igreja, isso já é criticado, mas é uma crítica que tem que ser repetida de geração em geração, porque a tendência, infelizmente, é para o mercado das coisas religiosas voltar, não é? Portanto, é uma tensão ali. Bom, portanto, Lutero e Calvino e Zwinglio e outros estavam um bocado desconfortáveis com, digamos, a situação da Igreja Católica naquela altura, não é? Isso é verdade, e não há e de alguns abusos, não é? Alguns abusos terríveis, que depois a Igreja Católica iria condenar no Concílio de Trento, mas que lá está. É preciso estar sempre atento, porque há sempre essa tendência. E essa tendência existe na Igreja Católica, existe nas igrejas protestantes, não é? Principalmente quando se fala na teologia da prosperidade, não é? Que é lá está, uma dimensão aqui muito presente em muitos evangélicos. Bom, mas Lutero tem uma coisa interessante que ele diz, e que também está, repare, também está na doutrina católica. Por exemplo, a Opus Dei tem essa ênfase também, digamos, que é a profissão como missão, não é? Como vocação, como chamada, como tarefa de vida. Não é aquilo que eles diziam, Lebensaufgabe, missão de vida. Ou seja, no fundo é a ideia. Lá está. Que a pessoa se quer servir a Deus não tem que ser necessariamente um clérigo, não é um sacerdote. Claro que pode ser e fazer. Mas Lutero dizia, com um certo exagero, não é? Com um certo exagero, dizia que uma mulher no campo a mugir, a ordenhar a sua vaca, é mais útil, não é, do que muitos monges ali num convento ociosamente. Pronto, isto era um exagero, mas no fundo a ideia era que, pronto, que é preciso estar envolvido com a realidade, com a economia, não é? Digamos, no fundo, a profissão é uma missão. A piedade deve ser vivida na política e na economia, não é? Era essa a ideia. A piedade deve ser vivida na política e na economia,
A propriedade privada é legítima, isto já é mais uma ideia de Calvino, não é? A legitimidade da propriedade privada e até Calvino faz uma certa crítica à doutrina tradicional da usura, que se baseava no Velho Testamento e tal, e portanto defende. Os calvinistas começam a defender a legitimidade da usura, desde que não seja para emprestar a pobres para eles ficarem mais pobres. Não é? Porque esse era o problema da escravatura mesmo no Israel antigo. O comércio de escravos era proibido, mas muitas pessoas, no fundo, ficavam escravas, ainda que só por 7 anos, porque davam o seu próprio trabalho como garantia de um empréstimo que não conseguiam pagar. Não é? E, portanto, no fundo, era isso que acontecia. Então, aqui começa uma certa nuance, ou seja, digamos, o juro, digamos, a usura é legítima desde que seja para criar riqueza e não para criar pobreza e oprimir, digamos, o povo. Pronto, há aqui essa nuance que, apesar de tudo, é importante. Porquê? Porque permite, digamos, ao protestantismo dizer que o comércio e a indústria podem ser tarefas nobres. Não é? Por exemplo, os romanos na antiguidade diziam que o comércio é uma arte sórdida, é uma arte, digamos, para pessoas para os mais para os menos nobres, não é? Mas o protestantismo, Lutero e Calvino, principalmente Calvino, vai ter uma visão mais positiva do comércio, embora sempre com uma suspeição relativamente a alguns comerciantes industriais, não é? Aos quais Calvino não se coíbe de chamar ladrões, se necessário. Pronto. Portanto, também, ou seja, não é uma aceitação incondicional da atividade económica privada, não é? É aceitável, mas com intervenção do Estado, não é? E Calvino, a certa altura, torna-se, no fundo, presidente da Câmara de Genebra e faz lá, digamos, reformas importantes e uma delas era também o controlo da cidade sobre a economia, não é? Embora também tenha tido muitas tarefas de proteção social, auxílio social, etc, etc. Bom, portanto, esta era uma facção. Havia uma outra facção, os anabatistas, não é? Com indivíduos como Karlstadt, como Thomas Müntzer e outros, Zwinglio num certo sentido, mas principalmente estes, que têm uma perspectiva diferente. Eles começam a olhar para Lutero e dizem assim, pois, tu estás aliado aos interesses dos príncipes alemães. No fundo, a tua religião, o teu sola scriptura, o sola fide, é atribuir a autoridade para interpretar a Bíblia ao príncipe alemão, não é? Digamos, ao príncipe que te protege. E quando é assim, tu nem criticas sequer digamos, os pecados e os vícios do príncipe. Não é? Calas-te bem caladinho e pões-te ao lado da elite alemã e ignoras as revoltas dos camponeses. Não é? Porque esse foi um problema. A certa altura houve revoltas dos camponeses e Lutero colocou-se ao lado da nobreza alemã contra os camponeses e até disse que se fosse necessário matar bastantes deles, que se matassem. Não é? Pronto, era também a linguagem daquele tempo muito usada por uns e por outros, também é verdade. Mas, no fundo, havia aqui alguns que diziam assim, bom, tu invocas o princípio sola scriptura, ou seja, a escritura que vale, mas então, olha, vai ver ao Velho Testamento, vai ver como Moisés lutou contra o faraó, como se for necessário recorreu à violência, como se pôs ao lado do povo contra o faraó e tu estás ao lado do príncipe contra o povo, não é? No fundo, começam a criticar um certo elitismo dos reformadores protestantes, não é? Digamos, e de facto começam a certa altura, eles procuram na cidade de Münster criar assim uma espécie de um refúgio para anabatistas, para esses indivíduos da reforma radical, que acreditam na vinda rápida do reino de Deus, não é? No Apocalipse que estaria próximo, não é? Defendem a propriedade privada e até uma certa comunhão
de espíritos e de corpos, digamos, entre homens e mulheres ali naquela comunidade, não é? Tudo é coletivização total, uma espécie de um kibbutz cristão ali. E depois, claro, o que é que vai acontecer? No fundo, as autoridades alemãs vão invadir Münster e vão massacrar, digamos ali, muitos anabatistas. Mas a verdade é que, pronto, eles, por exemplo, defendiam que todos deviam andar nus, não é? Etc. Ou seja, começa a haver aqui já uma certa fratura. Lutero critica a autoridade do Papa, os anabatistas criticam a autoridade de Lutero e assim sucessivamente. Não é? Depois vêm outros, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, etc, etc. Bom, portanto, aqui já há uma certa tensão. Calvino a defender a propriedade privada, mas não em termos estritamente individualistas, os anabatistas a defenderem, digamos, o comunismo primitivo, não é? Dos primeiros cristãos, de Atos dos Apóstolos, etc. Portanto, no fundo, isto. Bom, se formos para os Estados Unidos da América, não é? Porque muitos puritanos depois acabaram por fugir das sociedades católicas e protestantes também, principalmente até protestantes do norte da Europa, eles ali, digamos, no fundo, adotaram uma vertente, talvez porque, pronto, foram para uma terra completamente nova, os Estados Unidos, estava tudo por explorar, tudo por fazer, havia muita terra disponível, não é? Que eles consideravam disponível para eles, e então, no fundo, defenderam a liberdade religiosa e a propriedade privada. E surgiu aí nos Estados Unidos uma componente, uma visão muito mais individualista, e depois a ideia do governo limitado, de um liberalismo económico, de um certo ceticismo relativamente a políticas sociais, à própria ideia de justiça social. Não, a ideia era um bocado esta: olha, tu és responsável, Deus deu-te talentos, tens que exercer os teus talentos, se não fizeres, a culpa é tua, a responsabilidade é tua. Ou seja, cai-se ali numa certa ideia um bocado simplista, talvez. Bom, eu aqui gostava de, antes de avançar um pouco mais para o nosso tema, falar numa obra muito importante, não é? Numa obra muito importante que é de Max Weber, não é? Um sociólogo e economista alemão muito conhecido, muito influente. Esta obra foi das mais influentes da viragem ali do princípio do século XX. Perdão. Que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bom, há muitas críticas a esta obra, não é? Provavelmente o autor simplificou um pouco as coisas, e aqui também, reparem, numa palestra destas, eu espero que me façam justiça de reconhecer que não posso ir a todos os detalhes e que também eu próprio vou ter que simplificar muito as coisas, não é? Muito o que é complexo. Bom, mas, no fundo, o que é que Max Weber vai constatar como sociólogo que é? Aliás, há quem diga que ele, com esta obra, lançou as bases da sociologia da religião, não é? Portanto, os sociólogos da religião remontam sempre ao trabalho de Max Weber. Bom, então o que é que ele nota? Ele nota mais protestantes em sociedades mais capitalistas, ou seja, ele vê ali uma correlação. Não sabe bem se é de causalidade, se é de correlação, mas ele vê ali pelo menos uma correlação, não é? E então procura estudar. Ele diz que o protestantismo tem crenças favoráveis ao capitalismo, como a ideia de espírito de sacrifício e a crença em imperativos morais, não é? A primazia da mente sobre os impulsos do corpo, ou seja, a autodisciplina, não é? A autodisciplina, o planeamento a longo prazo e a ideia de semear e colher, não é? Não se pode colher sem semear, não é? Portanto, que é também uma ideia forte no próprio Novo Testamento. Depois também, como os protestantes enfatizam muito a literacia bíblica, não é? A escritura é, digamos, a constituição do protestantismo, embora depois haja a questão de saber quem é que a interpreta com autoridade,
mas a verdade é que, mesmo com o risco de fragmentação e de pulverização teológica, a verdade é que eles incentivavam muito a leitura da Bíblia, não é? E, portanto, quem lê a Bíblia depois lê tudo mais, e, portanto, no fundo, há um salto nos países protestantes, um salto educativo muito significativo, é impulsionado exatamente pela ideia que eles tinham de que era importante que a Bíblia chegasse a todas as pessoas. Claro que durante a Idade Média era impossível, não é? Porque a Bíblia era copiada à mão e demorava anos a copiar e era caríssimo. Mas depois, com Gutenberg, não é? As coisas ficaram, obviamente, bastante facilitadas e, portanto, no fundo, a ideia era essa. Portanto, uma melhor educação religiosa, mais austera, mais biblicamente orientada, e reparem, a verdade é um bocado esta: quem estuda a Bíblia a fundo acaba por conhecer toda uma boa parte da história universal, e fica ali com uma educação profunda, só à conta da leitura e do estudo da Bíblia, não é? Porque no fundo são 70 e tal livros, não é? E às vezes um curso do ensino superior não tem tantos livros para estudar, e são livros, muitos deles, profundos. Depois também uma maior propensão para o sucesso económico, não é? Trabalho disciplinado, uma vida frugal e poupada, não é? O cristão é um indivíduo austero, frugal, não é gastador, não é? Portanto, poupa e investe, não é? Portanto, há uma maior propensão ao investimento a longo prazo, não é? Há uma menor propensão ao consumo e uma maior propensão ao investimento. Portanto, no fundo, Max Weber detesta isso. Depois, também, as profissões mundanas contribuem para o bem comum. Por um lado, são sagradas e uma bênção, não é? Não são algo penoso para os servos ou para os escravos, não. Digamos, qualquer pessoa pode e deve exercer uma profissão. São serviço a Deus e ao próximo, não é? Ou seja, lá está, a profissão ajuda muito a sociedade, não é? A pessoa pode ser muito útil como médico, como advogado, como engenheiro, como informático, numa caixa de supermercado, a limpar, digamos, o lixo das ruas, etc. Todas essas profissões são serviço à sociedade e, portanto, não são apenas um Lebensgrundlage, ou seja, uma garantia dos pressupostos materiais de existência, mas um Lebensaufgabe, ou seja, uma missão de vida. Não é uma missão de vida. Não é apenas a questão material de pagar as contas, mas é a questão da missão, do trabalho, da ajuda que se pode dar através das várias profissões. Não é? E a profissão lá está, um berrufo, uma chamada, não é? E uma profissão segundo a chamada, e eles enfatizavam muito essa ideia, berufsmäßig, ou seja, seguindo a chamada, não é? Nos campos, nos camponeses, no artesanato, digamos, nos ofícios, no comércio, na indústria, na advocacia, nisto e naquilo, na medicina, em todas as áreas, na arquitetura, tudo no fundo era abençoado à luz desta visão. No fundo, se virem bem, a doutrina católica não anda longe disto, não é? Anda muito perto disto. Não é? No fundo, não é tão diferente como isso, não é? Bom, mas aqui, pelo menos esta era a ênfase destes indivíduos. O espírito do capitalismo, no fundo, era a ascese no mundo dos negócios, ou seja, para o catolicismo inicial, se um indivíduo queria ser asceta, ia para uma ordem religiosa. Aqui não. Se queres ser asceta, vai para a sociedade, vai para político, vai para advogado, vai para médico. E se é aí um asceta, um servidor dos outros, não é? Vira-te para os outros, não te vires para ti, nega-te a ti mesmo, serve os outros como um asceta na sociedade. Eles chamavam aquilo, o Max Weber, ascese intramundana, ou seja, dentro do mundo. És um asceta dentro do mundo. Não fora do mundo, mas dentro do mundo. É claro que, em bom rigor, muitas das ordens religiosas não eram só ascetas fora do mundo, eram dentro do mundo, não é? E nós sabemos o trabalho, o que nós ficamos a dever a muitos conventos de freiras e mosteiros, etc., em muitas áreas, não é? Portanto, bom, mas era isto. Depois a integridade moral dos negócios, a ética de trabalho, método e disciplina, não é? Por exemplo, alguns protestantes chamavam-se mesmo os metodistas, não é? Eram conhecidos pelos metodistas exatamente por serem metódicos, rigorosos,
não é? Depois a ideia de diligência, pontualidade, deferimento das gratificações, a riqueza como bênção divina, não é? Não é que fosse só bênção divina, mas podia ser, ou seja, podia ser. Poupança, o investimento, o lucro como virtudes, não é? Depois temos aqui também, lá está, para Max Weber, estas ênfases que os protestantes mostram em maior ou menor medida romperam com a economia feudal e lançaram as bases do capitalismo. Não é? O capitalismo também influenciou o desenvolvimento da religião, criando um mercado das confissões religiosas em livre concorrência umas com as outras. Isto é verdade. Durante a Idade Média havia, basicamente, a Igreja Católica, não é? Depois, em 1054, houve o cisma da Igreja Ortodoxa, em 1517 houve a Reforma Protestante e, a partir daí, houve uma pulverização e a criação de um verdadeiro mercado das confissões religiosas, ao ponto, imaginem isso, a mim não me satisfaz muito, ao ponto de algumas igrejas evangélicas funcionarem mesmo num sistema de franchising. É verdade, num sistema de franchising, como o McDonald's ou o Burger King, ou seja, desenvolvem um tipo de liturgia, não é? Com uma marca, com determinadas características e depois vendem a quem quiser desenvolver com aquela marca, com aquela liturgia, não é? Com aquele estilo, e fazem mesmo há o master franchise e depois o franchisado e fazem mesmo uma franquia, um contrato de franquia. Bom, eu pessoalmente, lá está, acho que isso é um exagero, não é? É por isso, olha, já o Karl Marx dizia no seu escrito sobre a questão judaica, ele às tantas tem lá uma frase interessante, se forem aí à questão judaica no Google, de Judenfrage, não é? A questão judaica. Ele dizia o seguinte, olhando até para o capitalismo americano, ele dizia, nos Estados Unidos, muitos pastores se transformam em empresários e muitos empresários se transformam em pastores. Reparem, Karl Marx dizia isso já no século XIX, não é? E se isso era verdade no século XIX, agora é verdade por maioria de razão no século XXI. Bom, com base nestas raízes, nestes princípios, nestes valores, nesta tradição, a verdade é que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, e depois da Segunda Guerra Mundial, no fundo, como reação consciente aos sistemas totalitários, não é? Ao fascismo, ao nacionalsocialismo e ao comunismo, não é? E também como uma reação à secularização excessiva, digamos, e à perda de referências e há um certo materialismo latente, não é? Há uma reação de vários partidos social-democratas cristãos e os democratas cristãos distinguem-se um pouco dos social-democratas porque os sociais-democratas ainda se baseiam na análise marxista, não é? Digamos, pronto, embora não sendo necessariamente marxistas, pronto, ainda vão buscar ali a análise marxista, a luta de classes, não é? A revolução do proletariado, etc., a criação de uma sociedade sem classes, em que, como dizia Karl Marx, o homem de manhã se pode dedicar à pesca, à tarde à caça e à noite à crítica, não é? Uma espécie de paraíso final, digamos, de reconciliação de todas as coisas, etc. Bom, a democracia cristã vai buscar mais àquelas raízes bíblicas, não é? O Velho e Novo Testamento, depois também há a tradição da Igreja Católica, não é? E depois, obviamente, ao contributo dos reformadores, não é? Que muitos deles vão buscar também muita inspiração à Igreja Católica e aos pais da Igreja Católica, não é? Bom, ora bem, então o que é que caracteriza aqui rapidamente a democracia cristã digamos, digamos, desta influência protestante, mas digo, aqui há uma confluência de protestantes e católicos, não é? Porque no fundo uns e outros veem que têm bastante em comum e veem que há algumas ameaças também comuns, não é? Digamos, e que querem despistar.
Então o que é que eles vão defender, basicamente? Uma antropologia cristã, não é? Digamos o homem e a mulher na antropologia cristã, o conceito de vida humana na antropologia cristã, não é? Os cristãos desde sempre, por exemplo, lutaram contra o aborto, contra, digamos, aquela prática que os romanos e os gregos tinham de expor as crianças a ver se elas sobreviviam à intempérie, etc. Digamos, questionavam, digamos, a pátria potestas, digamos, a pátria potestas digamos, do pater familias, não é? O direito de morte, de vida ou morte sobre filhos, não, sobre mulheres, sobre escravos, etc. Rejeitavam isso tudo. Não é? Tinham uma antropologia cristã, ou seja, o ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, com dignidade intrínseca. Homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, com dignidade intrínseca. Não é? A dignidade vem daí, não é atribuída, é intrínseca. Não é? É por natureza e não por atribuição. Não é? Portanto, é algo que é pré-dado pelo próprio Criador. Depois, a primazia dos valores espirituais, ou seja, não havia só. A história que interessava não era a história, digamos, digamos, da alienação dos trabalhadores relativamente aos meios de produção e a luta de classe, a dialética, etc., até à revolução do proletariado e digamos, à criação de uma sociedade sem classes, não. A história que interessava era a história do homem, digamos, a quem Deus deu liberdade, que rejeitou essa liberdade e que, no fundo, depois Deus enviou Cristo para salvar o homem, para o redimir e para o restaurar, não é? Ou seja, no fundo, essa é a história que interessa, não é? Digamos, não é a dialética, digamos, materialista marxista. Que, por sinal, foi desenvolvida por um judeu, também com as suas reservas relativamente a algumas práticas religiosas que o incomodavam e se calhar com alguma razão, mas pronto, isso é outra questão sobre a qual não podemos falar. Depois também uma ideia do compromisso com a verdade. Não é? O compromisso com a verdade é a crença na existência de uma verdade, o compromisso com a verdade, embora se reconhecesse que essa verdade podia ser obtida pela discussão livre e não necessariamente pela imposição autoritária. Depois o Estado de Direito Democrático, o constitucionalismo. Não é? O constitucionalismo, e aqui quando falo do constitucionalismo, até falo do constitucionalismo europeu, da própria integração europeia, não é? Os democratas cristãos, não é? Digamos o Konrad Adenauer, o de Gasperi, o Robert Schuman, não é? Por exemplo, que era um católico, não é? Que até está em processo de beatificação. Digamos, eles foram responsáveis pela própria integração europeia e pela tentativa de criar uma ordem europeia baseada em princípios cristãos, que fosse uma reação consciente à história de guerra da Europa e às ameaças autoritárias que se tinham feito sentir e que se tinham manifestado na Europa. Os direitos humanos sem individualismo, ou seja, procurar proteger o indivíduo sem ser individualista, defender o interesse coletivo sem ser coletivista. Não é? Um equilíbrio razoável. Não é? O princípio da separação de poderes, e aqui digamos, a ênfase calvinista talvez tenha sido importante, porque o Calvino acreditava na depravação total do ser humano e, portanto, dos monarcas, e, portanto, defendia o sistema de governo limitado. A secularização sem secularismo, ou seja, a secularização sem separação entre as confissões religiosas e o Estado, sim, mas com cooperação e com a integração plena das confissões religiosas na sociedade democrática. E o Estado Social, não é? O princípio do Estado Social, com a economia social de mercado, está consagrada no Tratado da União Europeia, não é? A União Europeia tem uma economia social de mercado, não é? Uma social market Wirtschaft, não é? Como eles dizem. Bom, muito inspirada na doutrina social da Igreja e na democracia cristã, também de matriz protestante e até calvinista, ou seja, economia de mercado, sim, mas em que os valores não económicos
não é? Como os direitos dos trabalhadores, os direitos dos consumidores, o ambiente, a saúde pública, o interesse público, etc., se sobreponham à própria economia e ela não seja um fim em si, mas um meio. Ou seja, a economia de mercado é importante, não é? É muito importante nós termos os produtos disponíveis e é muito importante, deve ser estimada, deve ser preservada, mas não deve ser um fim em si, é um meio. É um meio para servir o ser humano e não para ser servido pelo ser humano. Pronto. Portanto, no fundo. E depois a ideia de proteção, justiça social, proteção social. A social-democracia nos países, na Alemanha, na Holanda, na Escandinávia, etc., deu muita ênfase. No Reino Unido também, embora no Reino Unido não haja propriamente um partido social-democrata, cristão-democrata, mas vemos valores cristãos num certo conservadorismo nos conservadores, mas também no Labour, não é? Esta dimensão social vê-se nos trabalhistas, não é? Vê-se nos trabalhistas e, portanto, há ali uma receptividade a princípios cristãos. Bom, com a ênfase na proteção social, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, no acesso universal a determinados bens, determinados bens. E também a concertação social. Ou seja, no fundo, não há só aquela ideia de dialética e de luta de classes, mas há aqui também uma ideia de concertação social, não é? Da bondade dos acordos de rendimentos e preços, não é? Digamos, isto, e portanto, economias mistas com concertação social e em que não há necessariamente um antagonismo, uma dialética, etc. Mas, no fundo, trabalhadores e empresários têm a sua função, é uma função importante, é uma função pode ser boa para toda a sociedade, pode servir o bem comum e, portanto, isso pode ser interessante aqui. Bom, depois temos aqui, lá está, podíamos desenvolver aqui. Bom, aqui, quanto aos partidos democratas cristãos, há muita diferença de país para país. Há uns que são mais conservadores, outros menos conservadores, uns mais liberais, outros mais progressistas, uns mais de direita, outros mais de esquerda e alguns até com algumas tendências populistas, não é? Também usam. Bom, para acabar, quais são os principais desafios para a democracia cristã? Olha, desde logo a descristianização da sociedade. Não é? Portanto, os democratas cristãos acreditavam que os valores cristãos, eles procuraram constitucionalizar. Reparem, se vocês virem a dignidade humana, a igualdade, a liberdade, a justiça social, etc., a solidariedade, que estão na nossa Constituição, são valores cristãos. Não é? Por exemplo, há religiões como o hinduísmo, não é? Que têm até castas intocáveis, nem se pode tocar, não é? Nem se pode tocar neles porque são inferiores e tal, não é? Não era esse o espírito de Cristo, não era esse, por exemplo, o espírito de São Francisco, não é? Que teve aquele famoso encontro com um leproso, não é? Em que foi ao ponto de beijar o leproso, não é? E quando o fez, para seu próprio espanto, a sua vida tinha mudado e ele tinha sentido que ia preocupar-se com os mais fracos. Não é? Portanto, lá está, na Constituição Portuguesa não pode haver intocáveis, não pode haver castas. E, portanto, isso são valores cristãos que estão. Portanto, agora lá está, há que preservá-los e há que ter consciência de que eles são valores cristãos. Foram cristianizados, foram constitucionalizados muito por influência da democracia cristã na Europa. E, portanto, há que não perder isso. O relativismo moral, não é? Isso, não é? Eu construo a minha moralidade, a minha identidade, digamos, não é? Penso, logo existo, dizia Descartes, mas agora sinto, logo sou. No fundo é um bocado isto, não é? Portanto, o relativismo moral e o individualismo excessivo, o secularismo, não é? Há esse risco de querer limpar, digamos, a religião da esfera pública, o que é um erro crasso, eu acho, não é? Não podemos renunciar às bases da nossa civilização e devemos até estimá-las, preservá-las. Não é? As políticas de identidade, lá está, muitas vezes baseadas num individualismo excessivo, também podem ser problemáticas. O enfraquecimento das instituições da sociedade civil, não é? Há um livro muito famoso, Why Liberalism Failed, que não podemos desenvolver aqui, que chama a atenção para isto, do facto de estarmos diante
do risco do enfraquecimento da família, do enfraquecimento das confissões religiosas, digamos, daquelas entidades intermédias que nos defendem também do autoritarismo estadual, não é? E uma sociedade fraturada e radicalizada, não é? Portanto, esse é um dos problemas, mas pronto, tudo isto é pendular, não é? Às vezes os movimentos vão e vêm, não é? Às vezes parece que vão embora, mas depois voltam a entrar, e portanto eu penso que para os jovens que se preocupam com a democracia cristã, há aqui muito por onde se lhe pegar. Não é? Eu penso que há muito por onde se lhe pegar, e há que não desprezar os valores, os primeiros princípios, não é? E há que não ceder diante, digamos, às vezes de modas ideológicas da sociedade, que parecem muito interessantes num determinado momento, mas depois se vêm a mostrar desastrosas, não é? Quando eu entrei na universidade, quem não fosse marxista ou comunista era visto com um grande desprezo intelectual, e afinal viu-se que de facto aquelas ideologias eram desastrosas nas suas consequências, e portanto vocês que são jovens devem utilizar o vosso pensamento crítico, mas olha, se quiserem, digamos, no pilar cristão, vocês têm aí um ponto de apoio para o vosso espírito crítico, que é muito forte, é muito sólido e que vale a pena preservar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Eu tenho apenas aí uns 5 minutos para perguntas, peço imensa desculpa, mas Bem, não deixa. sei se em casa ou aqui, mas talvez em casa, se alguém quer colocar alguma questão ao seu professor. Francisco, consegue pôr as caras? O João Guerra Tavares normalmente tem questões pertinentes a colocar. Eu agradeço muito ao João Castelo Branco, mas e agradeço a apresentação do professor, que apreciei muito. Poderia perguntar, eu acho que realmente isto é um tema vastíssimo. Preocupa-me realmente mais os tempos mais próximos de nós, após a Constituição, após a Segunda Guerra Mundial. E realmente acho que, ou seja, eu continuo com algumas dúvidas em relação à democracia cristã neste sentido. O professor enunciou aí uma série de princípios válidos e fortes, mas que outras ideologias, não sei se estarei a dizer bem, reclamam-se de muitos desses princípios. O que é que acha sobre isso? Ora bem, num certo sentido, ainda bem, não é? Ainda bem, porque isso pode favorecer acordos, não é? E, por exemplo, tivemos colaborações importantes entre sociais-democratas e democratas cristãos, e mesmo entre socialistas. Por outro lado, há socialistas católicos, há comunistas católicos, etc. Ou seja, há muita... por exemplo, entre nós há bloquistas católicos, etc. Portanto, ou seja, no fundo, muitas vezes os mesmos princípios e a adesão a um determinado conjunto de valores não coloca todas as pessoas no mesmo partido, não é? No mesmo partido. E lá está, na democracia cristã também nós vemos isso. Nós podíamos ver que há muitos outros partidos europeus que se reclamam, que no fundo são influenciados pela mundividência cristã, ou foram influenciados, mas que não assumiram isso explicitamente no seu nome. Pronto. A verdade é esta, é que o que eu acho é o seguinte, que a neutralidade absoluta do Estado é impossível, não é? E, portanto, no fundo, uns defendem a sua ideologia marxista, outros as suas ideologias críticas, etc., etc., e acho que os cristãos devem
devem também defender, não devem ter receio de dizer que determinados valores que estão constitucionalizados e até no Tratado da União Europeia, etc., se inspiram muito, mas mesmo muito, em princípios cristãos. Não é? A própria ideia de proibição da discriminação, por exemplo, tem mais a ver com o São Paulo, que dizia que agora já não há escravo, nem livre, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, do que nas divisões antigas dos romanos e dos gregos, que distinguiam exatamente entre grego digamos, e gentio, não é? Ou bárbaro, não é? Como eles diziam, entre gregos e bárbaros, ou romanos e bárbaros, homens e mulheres, e escravos e livres. Portanto, no fundo, devemos assumir esse património cristão, não nos envergonharmos dele, não o impor em termos triunfalistas e dogmáticos e autoritários ou teocráticos, mas no fundo, sem ser teocrático, a reconhecer que há uma dimensão teísta de alguns valores e que alguns valores realmente não se conseguem defender de forma racional e coerente a não ser de forma teísta. Por exemplo, se uma pessoa acreditar que o ser humano é um puro acidente cósmico, não faz muito sentido a defender a dignidade humana, não é? Porque não é muito lógico e racional dizer que um acidente cósmico tem dignidade intrínseca. Não, isso não faz sentido. Mas lá está. Mas já faz mais sentido dizer que tem dignidade intrínseca alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso já é logicamente sustentável. Isso já pode fazer sentido. Bom, portanto, no fundo, isto só para dizer o seguinte, que devemos apreciar este património. Não é? Alguém dizia, eu li um artigo aqui há tempos que dizia o seguinte, olha, se calhar à medida que o cristianismo vai desaparecendo da esfera pública nas nossas sociedades ocidentais, vamos começar talvez a dar-lhe mais valor e a ter mais saudades dele. Não é? Eu sinto isso, eu sinceramente sinto isso. Agora talvez dê mais valor a este património cristão, digamos, da nossa civilização, do que dava há uns tempos atrás, e portanto, pronto, no fundo, há falta de tempo, e como foi dito, isto era uma questão vastíssima e podíamos estar aqui a falar muito sobre ela e sobre os vários aspectos, não é? Há aqui muitos aspectos que podíamos desenvolver, mas não temos tempo. O que é que eu espero? Que pelo menos aqui fique algum alimento para reflexão, independentemente depois do sentido que cada um queira dar a essa reflexão, não é? Cada um depois tirará as suas próprias ilações e para dar, digamos, as suas próprias, digamos, conjecturas sobre tudo isto, mas pronto, pelo menos espero ter trazido aqui algum alimento para reflexão. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado então a todos. Sim, muito obrigado. Obrigado. Dr. Manuel Monteiro, mais uma vez, Muito obrigado. na sua pessoa, despeço-me de todos. Muito Até obrigado. breve. Obrigado. Obrigado. Muito bem. A todos os que amanhã, como sabem, temos a nossa última sessão com a professora Mafalda Miranda Barbosa, também professora da Faculdade de Direito de Coimbra, e eu estava a ouvir aqui o professor Jorge Machado. Houve aqui, tenho que dar uma explicação, a data foi combinada com ele juntamente com a hora, só que ele, entretanto, esqueceu-se e, portanto, tinha hoje um outro compromisso. De qualquer modo, talvez esta intervenção nos possa levar a ponderar, realizarmos um congresso sobre o pensamento cristão, porque penso que seria extraordinariamente importante e acho que o IDL pode dar aí um contributo muito relevante nessa matéria. Não os maço mais, muito obrigado. Boa e ideia, então boa amanhã às 7h30. Boa ideia. Amanhã é às 7h30.
Bem-aja. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Deus, obrigado. Obrigado. Muito bem.